Então, né, eu quero agradecer pela oportunidade aqui, né, na verdade, de estar falando alguma coisinha para vocês também sobre infecto. A gente ganha tanto com vocês o tempo todo, na verdade, é uma honra, então, poder contribuir de alguma forma, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da parte menos importante e a Grazi depois vai complementar aí com os tópicos polêmicos. Então, só para lembrar, a gente vai falar de CMV, né? Então, situar ele aí no período de maior risco. Então, realmente onde preocupa mais, onde nos causa aí dor de cabeça é nesse período aí precoce, né? Pós-enxertia do transplante, né? Então, aí que a gente vai acabar monitorizando com mais frequência, né? Se preocupando e considerando entre os diagnósticos diferenciais, que é um momento, né, na verdade, onde a gente tem uma depressão aí linfocitária maior e com essas terapias novas aí, essa questão do retardo da reconstituição imune, pode ser que prorrogue, né, que prolongue esse fator de risco. Então, falando assim bem por cima do CMV, a maioria das pessoas já entra em contato, né, logo na primeira infância aí. A exposição é diversa, sexual, vertical, por secreções, sangue, pega desde, né, de quadros assintomáticos nos imunocompetentes até doenças graves com alta mortalidade aí nos imunossuprimidos. Tem a maior questão, que é por isso que a gente está aqui debatendo, né, é essa característica de todos os herpes, mas do CMV aí mais preocupante, de estabelecer uma infecção latente com risco alto de reativação. E isso é muito importante, principalmente para nós aí, pela grande prevalência de soropositividade nos pacientes que acabam transplantando. Né? Geralmente a gente fala bem e só isso mesmo do CMV e já entra para o que todo mundo já sabe, do tratar com ganciclovir, quando tratar, quando fazer terapia preventiva, empírica, enfim. Mas eu achei que é importante a gente relembrar e reforçar primeiro algumas coisas sobre o patógeno, né, sobre o CMV, porque do ponto de vista da infecto, né, falando assim, ele é um patógeno muito interessante, com um mecanismo aí de evasão imunológica, né, muito bem adaptado. É um vírus realmente que acaba nos enganando aí e que representa um desafio. Então, eu acho que para qualquer momento, né, ainda mais que não tenha nada de diretriz bem estabelecida sobre como manejar, eu acho que é muito importante que a gente tenha um conhecimento crítico do que a gente está lidando, do problema que a gente está lidando, né? Então, primeiro, mostrando aí onde que ele está inserido, né? Então, ele é um vírus DNA, que é dupla fita, né, linear e envelopado. Então, ele entra aí dentro da família dos herpes vírus. Dentro da família do herpes vírus, ele ainda se subdivide, né, na subfamília beta, junto com a herpes 6 e 7, certo? Assim como todos os herpes vírus, ele tem essa característica de estabelecer latência. Vocês podem ver nessa última coluna aí que é diferente o sítio, né, da latência, e realmente o mecanismo também é diferente. Eles acabam sendo parecidos entre os subtipos, mas principalmente essa subfamília beta, ela acaba se estabelecendo mais na linhagem mieloide, né, no CD34 aí, o CMV principalmente. Então, falando um pouco mais, aqui tem uma representação bem esquematizada do vírus, né, mostrando aí que o DNA, fita, né, dupla, está inserido dentro do núcleo capsídeo, envolto por duas camadas, né, uma camada aí glicopeptídea, né, e o envelope. Nessas outras imagens que está aí ao lado, né, uma representação de microscopia eletrônica, e na sequência que eles fizeram, colocaram detergente para conseguir exteriorizar aí os componentes
viral e os anticorpos aí ao redor. Então, a gente sabe que a gente tem dois momentos, né? A gente tem, na infecção, a gente tem um estado de infecção, que eles falam infecção lítica, né? Que é a replicação viral, onde a gente vai ter a viremia, e um estado de latência, onde a gente não tem, isso é importante falar, produção de vírus infectante. Então, falando um pouquinho mais... Ai, queria tirar essas coisas, mas eu tô vendo... Tá me atrapalhando um pouco porque as pessoas estão aqui na lateral e eu não tô vendo minha própria imagem, mas tudo bem. Então, falando aqui do mecanismo, né, de evasão... Lari, dá para você mexer lá, clicando na sua imagem lá, talvez fica melhor, que você não consegue ler, né? Clica porque lá. não tá aparecendo o cursor. Se você quiser dar um ESC, sai de modo apresentação, muda e depois entra de novo, talvez fica melhor para você. Não, tudo bem, fica só na lateral, tá tudo certo. Se eu estiver atrapalhando, eu aviso. Então, tá. Então, aqui nessa primeira esquerda, né? Então, aqui tem uma representação aí do vírus, né? Então, ele acaba estabelecendo a infecção. E o primeiro mecanismo que a gente tem aí da infecção primária, então, é uma resposta em conjunto do nosso sistema imunológico, que vai fazer, ao mesmo tempo, uma das primeiras células a ser recrutadas são as células NK, ela tem esse tropismo, vai ter, consequentemente, uma recrutação aí dos linfócitos CD4, CD8, com produção seguinte de anticorpo neutralizante, que vai conseguir conter, né, essa infecção primária. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, de maneira paralela, eles também se estabelecem nessas células CD34 para já estabelecer latência. A gente vai falar no próximo slide aí o mecanismo que, inclusive, ele faz para conseguir fazer isso de forma concomitante, certo? Então, estabelecendo a latência, ele não tem essa capacidade de se reativar na célula CD34, mas a partir do momento que tem diferenciação, aí, principalmente para macrófago, consegue, o ambiente que ele está inserido, de imunossupressão, ele consegue se reativar. Tá? É interessante porque ele tem, apesar dele ficar na célula CD34, ele tem uma predileção bem característica para linhagem mieloide mesmo. Não, a gente acaba não vendo aí na linhagem linfóide. Aqui é mostrando o que o vírus faz no primeiro momento para tentar conter essa infecção primária e, ao mesmo tempo, meio que, entre aspas, distrair o sistema imunológico para estabelecer latência. Então, ele tem diversos mecanismos de escape imunológico. Ele tem a produção, na verdade, de genes específicos que fazem essa imunomodulação, acabam atrapalhando o recrutamento das células NK, diminuindo o interferon, eles codificam um homólogo de interleucina 10, que a gente sabe que é um poderoso inibidor, na verdade, de TH1. Ele acaba fazendo, né, atrapalhando a expressão da apresentação, na verdade, do CD4, do CD8, e impedindo aí o reconhecimento, né, atrasando um pouco a resolução dessa infecção primária. Isso é o que eu falei, acaba fazendo, né, que o sistema imunológico acaba se empenhando muito mais nisso e ele consegue estabelecer uma latência maior. Ao estabelecer a latência, ainda assim, não é que é um momento de paz, que ele não tem nenhuma interação com o nosso sistema imunológico, nada disso. Não, é um momento, na verdade, de estresse ainda, ele continua, né, exibindo e expressando essa interleucina 10, o TGF-beta, para que cause um microambiente aí imunossupressor, para que não tenha resposta celular contra essas células latentes e aí inviabilize, né, a sobrevivência e acabe causando aí a apoptose dessas células. Então, é um mecanismo de sobrevivência. E, ao mesmo tempo, é muito interessante que a gente sabe que essa questão de sinalização celular é muito bem estabelecida
Então, não só o CD34 infectado tem essa capacidade aí de produzir as interleucinas 10 e TGF-beta, mas acaba que as células CD34 não infectadas, elas também acabam expressando isso, criando esse microambiente aí imunossupressor, né, e protegendo e perpetuando a latência, né? É interessante isso para o vírus, porque do ponto de vista, né, como se ele soubesse que ele não tem força para conter uma infecção, para vencer essa infecção, então é um mecanismo que foi se estabelecido aí, que ele consegue perpetuar, porque ele consegue dessa forma passar para outros indivíduos e se reativar quando tiver um ambiente aí propício para ele. Então, falando assim, fica muito mais fácil da gente pensar quais são os fatores que vão reativar essa resposta, né? Quando que a gente vai ter realmente mais chance de ter ou a reativação em si, ou no caso uma infecção primária mais exuberante, né? Então, quando a gente tem pouca resposta linfocitária, quando a gente tem pouca célula para conter essa ativação viral. Então, o que a gente já viu, na verdade, aí vai depender muito do status sorológico do doador e do receptor, que eu vou falar no próximo slide. Os doadores, os transplantes ápulo, ou que tiver mismatch, ou que for não mieloablativo, mas com depressão de célula T, em uso de ATG, alentuzumab, dose alta de corticoide, ou que tem até, né, uma idade avançada aí para uma imunossenescência celular. Aqui, então, conforme a recorrência, né, que varia muito aí, dependendo do status aí sorológico, né, então, a gente consegue raciocinar aí que a maior incidência vai ser isso é bem diferente, né, na verdade, até do transplante de órgão sólido, então, que a maior incidência vai ser naquele que o doador é negativo e o receptor que está recebendo a medula é positivo, porque ele tem citomegalovírus, certo? E ele não vai receber linfócito para defender ele, né? Então, ele pode, inclusive, fazer uma infecção primária, né, por conta disso. E a reativação realmente ela é mais frequente. Então, você tem, até listei aí, todos os problemas que pode causar, não só essa, né? Mas você pode ter uma diminuição geral da sobrevida, uma reconstituição imunológica mais demorada, você pode ter problema, inclusive, do próprio enxerto, né? Necessidade de terapias antivirais mais prolongadas também, e, enfim, é um grande problema, né, para a gente. E vai diminuindo. Claro que se ambos forem negativos, aí a incidência é bem menor. E aí, diferenciar, né? Então, se você tem vírus replicando, necessariamente isso é doença? Não, a gente sabe isso já muito bem que não, né? Então, a infecção é o isolamento aí do CMV em cultura, no sangue, sem evidência de acometimento orgânico, né? Enquanto que a doença, né? A gente tem esse acometimento aí, a gente tem sintoma clínico mesmo, né? Que seja trato gastrointestinal, que a gente vai mencionar, seja hematológico, pulmonar, enfim, né? Mas assim, eu tentei colocar aí a taxa de incidência, né? Mais ou menos a frequência que a gente acaba vendo isso, né? Então, no transplante autólogo varia, né? Reativa de 30% a 50%, alogênico, na época, sem profilaxia, era até 70%, agora caiu bastante. Esse do autólogo era sem profilaxia também. Então, agora que a gente faz muito a ciclo pós, né? Então, varia aí entre 35% e 76%. E a taxa de doença, né? Então, a gente acaba classificando aí como precoce, né? Quando nos 100 primeiros dias do transplante, ou se tardia, né? Após esse período. Né? Então você vê também aí a diferença, né, na época sem profilaxia e com profilaxia, como mudou.
e também, né, da ciclo pós, a gente acaba tendo aí na verdade está errado, gente, isso daqui. Aí a gente acaba tendo também, mas com uma redução aí da época que a gente acabava não entrando com tratamento preemptivo. E do transplante autólogo, né, então é menor que 1%, então realmente é bem diferente. E das manifestações clínicas no imunossuprimido, né, que a gente está falando, na oncohemato, é muito diferente das manifestações clínicas aí que a gente vê no imunocompetente, que inclusive interage, boa parte das manifestações é, na verdade, um reflexo do nosso sistema imunológico, né? De uma hiperinflamação, igual o COVID que a gente está vendo, né? Inclusive, ele faz alguns sintomas parecidos também, né? Agora, na oncohemato, a gente acaba tendo uma predominância aí, atualmente, né? De trato gastrointestinal, 70, 80% dos casos de doença por CMV vão ser com essa manifestação e pode acontecer, inclusive, de uma forma mais tardia, e isso também reforça esse dado, né? Pneumonia antes da profilaxia era o mais comum e, de fato, é o que tem maior mortalidade também, mesmo agora, tá? Hoje varia de 10 a 35% no TMO halogênico, tá? E até 6% no autólogo. Pode ter acometimento de sistema nervoso central, é bem raro, ele nem pontuou direito quanto foi, mas assim, é bem raro. Pode ter retinite pelo CMV, que seria mais ou menos o mesmo comportamento que a gente vê no HIV, né, com aqueles exudatos bem exuberantes, pode ter descolamento de retina, também a gente encontra numa porcentagem baixa aí de 1%, e pode ter outros sintomas que também são raros, né, da gente ver, mas que pancreatite, hepatite, cistite, ele é uma doença sistêmica que pode acometer quase qualquer órgão. Então, falar dos dois principais, que é a pneumonia de trato gastrointestinal. Então, o quadro clínico que a gente tem quando manifesta a doença também é variável, mas geralmente é uma tosse não produtiva, com uma hipoxemia, taquipneia. É frequente ter febre, e aí você vê no raio-x esse infiltrado bilateral aí, inespecífico. E na tomo também pode vir qualquer coisa. Pode vir parecendo Covid? Pode, entendeu? Nódulos centrolobulares, opacidades diversas, consolidações, infiltrado em vidro fosco. Pode ser assimétrico, né? Então, é bem variado. Então, não fecha. Aí que tá a questão, né? Parece, pode parecer, mas não fecha. A gente sempre, inclusive com HIV, tem essa questão, né? Que nunca sabe se é pneumocistose, se é CMV, e então é inespecífico. Da pneumonia por CMV, mesmo nessa época aí que a gente está de fazer tratamento preventivo, a mortalidade continua sendo bem elevada, e é por isso que até a detecção precoce é importante. Trato gastrointestinal, é o que eu falei, até 80% dos casos de doença hoje são por doença do aparelho digestivo. Isso, um dos motivos é porque é interessante que o PCR frequentemente ou é muito baixo ou ele é negativo, inclusive. E uma das justificativas é que possivelmente, né, nesse estágio inicial, acaba sendo uma coisa mais local do tecido mesmo, né? Frequentemente é associado também ao GVHD, o que confunde, inclusive, o diagnóstico, porque eles acabam tendo odinofagia, dor abdominal, diarreia, tenesmo, coisas que poderiam, inclusive, principalmente diarreia e dor abdominal, poderiam ser também do GVHD. Então, a gente acaba tendo bastante dificuldade de diferenciar um do outro e eles podem estar associados também. Aqui foi estabelecido, né, como é que faz o diagnóstico provável, provável, possível. É interessante pontuar aí que para pneumonia, trato gastrointestinal e cefalite, você precisa, e os outros órgãos, né, você precisa, de fato, ter uma documentação para provar histológica, né? Então, é uma coisa que a gente praticamente não faz, né? E
Malemar às vezes faz o provável, né? Então, para você realmente firmar é muito difícil. Isso é uma coisa triste, assim, a gente, para firmar a doença mesmo, para documentar, é difícil, porque o paciente às vezes é difícil de manipular, são situações difíceis, mas é o que está caracterizado aí. O único que não precisa, de fato, é a retinite. A retinite, simplesmente por ter a imagem típica, né, no fundo de olho, já fecha critério. Aí eu coloquei mais para mostrar, né, colocando todos os herpes vírus um do lado do outro, para mostrar como eles podem muitas vezes fazer algumas manifestações semelhantes, então acaba confundindo aí, né? E basicamente o CMV, é o que eu falei, ele acaba ficando mais restrito aí, né, poupando nessas lesões cutâneas, coisas que os outros herpes vírus poderiam fazer um pouco mais, né, do que ele, mas de modo geral eles têm muitas apresentações semelhantes. Outra questão que é muito falada, né, muito perguntada, é se doença está envolvida com a carga viral, né? Então, se a gente tem uma maior chance aí de reativação ou calma, isso, uma maior chance de reativação, né? O que a gente sabe sobre isso? Então, na verdade, tem esse trabalho aí do Lancet que mostrou, né, ele seriou várias cargas virais aí, né? Então, a partir de 250 até 1000, e viu que realmente a doença, né, se estabelecia mais com cargas virais mais altas. Isso foi uma prevalência, e principalmente naqueles que não faziam uso da profilaxia, né, ou do tratamento preemptivo, né. Uma coisa interessante também que eles mostraram e que em outros trabalhos também já foi documentado é que a viremia, né, e quanto maior a viremia, mais associado estava ao risco de mortalidade, que inclusive está aqui, né? Então, que uma carga viral acima de 500, ela aumentava já muito aí a, a mortalidade, e interessante que por causas não relacionadas principalmente também ao CMV. E falando um pouco desse papel imunomodulador do CMV. Então, a maioria era por infecções outras, né? Então, infecções fúngicas, infecções bacterianas, recaída, mas, de fato, os pacientes com cargas virais maiores morriam mais. E para tratar, né? Então, a doença, como é que a gente vai tratar? A escolha, né, não importa, né, tem várias drogas, mas a escolha ainda é o ganciclovir, né? O Foscarnet fica aí como uma alternativa, se efeitos colaterais que acabam inviabilizando o uso do ganciclovir, né? Você pode, e pelo guideline, é onde a gente, na verdade, também tem evidência de usar imunoglobulina aí no acometimento pulmonar só, né? Nos outros órgãos não está indicado. O cidofovir ou a combinação do ganciclovir com o Foscarnet pode ser usado como uma terapia de resgate, de segunda linha, se houver necessidade ou se tiver presença de mutação. Né, para tratamento ocular ainda você pode fazer essas injeções intravítreas, associado aí à terapia sistêmica, né? Então aí eu coloquei as doses, mas nem vem ao caso. Então o ganciclovir aí e o Foscarnet como tratamento alternativo. Eu coloquei essas outras drogas, elas acabam entrando muito mais aí na discussão de profilaxia e tratamento preemptivo, que a Grazi vai falar um pouco melhor, mas a gente tem aí o marabavir, o letermovir, que vai acabar mencionando aí que são as promessas, só falar que nenhum deles está aprovado aí para tratamento de doença, tá bom? Falando só um pouco do ganciclovir, para dar uma finalizada da minha parte, então ele é um análogo aí da desoxiguanosina, né? Ele acaba diferindo do aciclovir por ter esse grupo hidroximetil adicionado aí na cadeia lateral. O valganciclovir, o Valsite, ele é um éster, uma prodroga, né? Na verdade, que vai acabar se convertendo em ganciclovir, e a facilidade dele é por ser de administração oral.
né? Ele tem uma ação inibidória do herpes vírus, então isso é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, mas sim, você inibe herpes simples também com ele, mas realmente o que distingue ele é essa ação contra o CMV, né? Então ele na verdade vai atuar na DNA polimerase, né? Ele vai ser convertido, causando aí, na verdade, essa interrupção aí do alongamento da cadeia DNA. Ele tem uma biodisponibilidade oral baixa, né, de 5%, comparado com o valganciclovir, que é de 60%. Tem uma meia-vida plasmática de 2 a 4 horas para os pacientes de função renal normal, e a maior parte é excreção renal mesmo, né? Tem ajuste para função renal e hemodiálise precisa fazer dose pós. É interessante essa questão aí da meia-vida plasmática dele, que você vê que é curta, né? Então, isso é uma questão que a gente fica na dúvida, né, com relação a o tratamento, se vai fazer de 12 em 12, né, tanto o preemptivo, se faz uma vez ao dia. Farmacologicamente falando, né, não justifica, mas existe um trabalho, tem esse que vai ser apresentado aí também no ASH, que mostra que talvez, apesar disso, né, apesar da farmacodinâmica e a farmacocinética do ganciclovir aí, pela essa questão da meia-vida plasmática dele, talvez com essa interação aí, porque o vírus ele se duplica, né, a cada 48 horas, talvez essa interação permita que, às vezes, uma dosagem menor de ganciclovir tenha o mesmo efeito no final, com uma toxicidade talvez menor. Então, é uma coisa aí a ser esclarecida um pouco mais para frente, mas é uma questão interessante. O foscarnet, então, ele é um análogo do pirofosfato inorgânico. Ele é um fármaco que abrange tanto herpes vírus quanto HIV, apesar de a gente não usar, né? Ele inibe diretamente também a DNA polimerase e a transcriptase reversa do HIV, né? A Grazi vai falar um pouco melhor dessa questão da resistência aí do foscarnet, mas também não é tão comum, não é tão típica, mesmo porque a gente acaba não usando tanto e não é muito o mecanismo que a gente acaba vendo do GAN. A biodisponibilidade oral dele é de 7 a 9%. Ele também tem uma meia-vida plasmática curta, de 2 a 3 horas, para a função renal normal. Também precisa de ajuste aí para a função renal. Eu acabei passando do CMV, do ganciclovir, desculpa, para falar dos efeitos colaterais, né? Dos efeitos colaterais, então, do ganciclovir, depois eu volto. Principalmente mielossupressão, né? É isso que acaba muitas vezes inviabilizando o uso dele, é uma toxicidade importante e frequente, né? A neutropenia varia aí de 24% a 40%. Acaba sendo mais comum a partir da segunda semana de tratamento e é reversível, né? Outros efeitos a gente pode ter são menos importantes, de baixa incidência, mas pode ter efeito de sistema nervoso central. É importante pontuar que o ganciclovir, ele penetra também nas nossas células, né? Então, penetra menos, mas ele penetra. E então, ele tem um efeito aí mutagênico, carcinogênico, ele é teratogênico. Então, a gente tem que conhecer a droga para saber o que a gente está prescrevendo também. O do foscarnet, ele tem uma toxicidade um pouco melhor, ele, nesse sentido, né, ele o que chama a atenção dele é a nefrotoxicidade, principalmente se vê uma NTA, na verdade, né, o principal efeito dele, e também, geralmente, é reversível, né, de 2 a 4 semanas após o uso, você tem essa regressão aí dos sintomas. Aqui é só uma esquematização um pouquinho mais didática para mostrar aonde eles atuam, né? Então, você vê que o valganciclovir é uma prodroga do ganciclovir, eles vão ser metabolizados aí pela fosfoquinase, o L97, né? Vai ser fragmentado aí e vai inibir na DNA polimerase, a L54, que é o principal mecanismo aí que a gente vê de todos, né? O
carga viral, do acompanhamento aí desse CMV. O que a gente tem até o momento, né, para monitorar semanalmente até o D+100, né, pode estender por mais tempo naqueles pacientes que acabam tendo uma recuperação mais tardia ou que ainda faz uso de corticoterapia, né, em altas doses ou que tenha algum motivo aí de imunodeficiência, de principalmente células T. Né? Então, não é recomendado para o autólogo padrão o monitoramento, né, de rotina, só para aqueles que acabam fazendo drogas aí mais imunossupressoras, né? E não tem um consenso também sobre um limite da carga viral para início do tratamento. Isso eu vou deixar para a Grazi falar melhor. Obrigada, gente. Deixa eu tirar aqui, Gra. Boa, Lari. Vamos lá. Você tá numa serenidade, numa calma, chega eu toda acelerada, mas vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá, peraí, só voltar aqui nos slides. Isso. Compartilhar a tela. Então, dando continuidade aí ao que a Lari falou, apesar dela ter falado aí um pouquinho de tratamento, eu vou voltar na parte de diagnóstico, tá? Então, nós temos 5 maneiras diferentes de diagnosticar o citomegalovírus. Vou abordar os prós e contras de cada um, mas basicamente temos aí a cultura convencional, sorologia, o Shelville, que a gente chama, antigenemia, que acho que vocês já devem ter ouvido falar, e métodos moleculares, o PCR, que parece estar muito mais incluído aí na nossa rotina, no nosso dia a dia. Mas muito bem, eu vou tentar usar, eu não tenho um mouse aqui, mas enfim. Com relação à cultura, esse aqui é um meio de cultura convencional mesmo, esse material pode ser obtido tanto da urina, saliva, fragmentos de órgão, então pulmão, intestino. Isso aí vai ser inoculado em células de fibroblastos e vai ser incubado. Então, eu vou riscar aqui, mas só para vocês verem. Isso aqui a gente chama de efeito citopático, tá? Caracterizado por esses focos de célula, eu vou falar que são células inchadas e planas, e esse efeito está diretamente relacionado ao título de um vírus. Temos o Porend, que é um método extremamente lento, o efeito vai variar aí de 2 até 3 semanas, até que o resultado possa ser relatado e comprovadamente negativo. Além do que, uma vez presente, esse efeito pode persistir durante meses ou até anos, mesmo que não tenha qualquer sinal de atividade de doença, tá? Agora eu vou fechar, que eu vou ter que fechar porque eu queria... Sorry. Descartar aqui. Então tá. Aqui, então, também mostrando a questão histológica, é uma célula citomegálica, aumentada, como hoje vocês conseguem ver aqui nessa inclusão citomegálica, contém um denso corpúsculo já de inclusão intranuclear, é bem basofílico e parece sim um olhinho de coruja mesmo, tá? Essas células podem ser encontradas em qualquer tecido do corpo e também, inclusive, no sedimento urinário. Então, aqui, o Shelville é uma técnica que tem, pela vantagem de ser mais rápida se comparado ao que a gente acabou de falar. Vejam aqui nessa imagem, aqui embaixo, o aparelhinho de centrifugação. Então, também é uma cultura viral. Ela é modificada por essa técnica que vai depender da centrifugação e amplificação que vai ser projetada aí, justamente um mecanismo para diminuir o tempo necessário para detectar a carga viral. Também utiliza células de fibroblasto, propagadas, aqui está aparecendo como se fossem lamínulas mesmo, uma lâmina numa placa de fundo. Isso aí vai ser centrifugado e a vantagem do processo de centrifugação é que a célula viral, o que acontece? Isso vai auxiliar para a absorção do vírus, tá? Vai aumentar o título de anticorpo mononuclear dirigido para um antígeno viral e vai ser mediado por imunofluorescência indireta. Então, em média, 16 horas o período de incubação e você pode ter o resultado disso aí.
Sorologia, eu acredito que no nosso cenário aí de transplante, a maior vantagem realmente é para determinar se o paciente teve a infecção pelo citomegalovírus em algum momento da sua vida, então, comprovadamente pela presença ou ausência do IgG. Avaliar essa questão do receptor e doador, que a Lari falou no começo da aula dela, e predizer risco para o nosso transplante. E o ensaio mais utilizado é o ELISA. Um outro método também que eu vou abordar bastante, porque a antigenemia por muito tempo foi utilizada para fazer tratamento profilático e preemptivo, mas também é um método de imunofluorescência. O que acontece? Ele vai ter uma ligação do anticorpo monoclonal e vai detectar o antígeno PP65 expresso na molécula do vírus. E aí, através da imunofluorescência, eu vou conseguir detectar isso aí. Tem vantagem de que você consegue tanto qualitativo quanto quantitativo, tá? É uma vantagem, é um teste em comparação com o PCR, é um teste barato. Temos alguns poréns disso aí. A desvantagem é que é um trabalho intenso, tem baixo rendimento e não é passível de automação. Também é afetado pelo viés de que pessoas têm que estar extremamente qualificadas para visualizar isso aí, porque você precisa identificar bastante esses núcleos que ficam bem fluorescentes aí no exame. Outro processo também é que a amostra ela deve ser processada muito rápido, então dentro de 6 horas tem que ter o processo disso aí. E o atraso reduz bastante a sensibilidade do ensaio. E temos um outro problema. Se o seu paciente for neutropênico, tiver poucos leucócitos, a gente não vai conseguir fazer a identificação disso, porque o exame depende disso. O exame depende dessa proteína expressa na célula do vírus dentro do leucócito. Então, pensa bem, se meu paciente está neutropênico, até que ponto isso é válido eu fazer esse exame? Aqui, o método mais comum, que a gente também está mais acostumado, que é o PCR, ele é interessante porque ele justamente vai conseguir também detectar quantitativamente, qualitativamente, ele é rápido, tem o porém de ser caro o valor dele, e ele consegue ver a replicação viral. Então, ele é mais preciso, se comparado aos outros, assim, nesse aspecto. Então, aqui, durante todo o processo, a gente teve aqui, vou fazer uma linha do tempo, o Shelbyville, de 1985, aí veio o advento do ganciclovir em 1988, tivemos a antigenemia em 90, o PCR concomitante, e vieram as profilaxias. Ok. Então, o questionamento. Se com todos esses métodos agora de diagnóstico que nós temos em mãos, como que a gente pode fazer para manejar melhor os nossos pacientes, porque sabemos que existe uma alta mortalidade nos pacientes com citomegalovírus. Acreditou-se, então, que talvez com uma técnica mais avançada de diagnosticar precocemente, eu pudesse, quem sabe, tratar antes da doença desenvolver, tratar por mais tempo, tratar pouco. Então, é a hora que eu vou começar a falar de profilaxia, preemptivo, e ver até que ponto tudo isso é válido. Então, eu começo com um trabalho aqui de 91, que foi publicado no New England, sobre profilaxia primária para o citomegalovírus com ganciclovir em lavado. Só para se situar, foi um estudo clínico randomizado com ganciclovir em pacientes que foram submetidos ao transplante de medula óssea halogênico e que tiveram a infecção por citomegalovírus pulmonar, mas assintomáticos, tá? Só para lembrar, então, a Lara já comentou lá no começo, a pneumonia intersticial, ela causada pelo citomegalovírus, é uma das maiores causas de morte nesses pacientes que foram submetidos ao transplante. Então, nesse trabalho, N104 receptores do transplante halogênico. Desses 104, em todos os pacientes foi realizado o lavado no D+35. Sendo que, de toda essa amostra de pacientes, só 40 obtiveram lavado positivo e os outros negativos. Então, o que eles fizeram? Desses positivos, eles separaram. 20 receberam ganciclovir, a dose é 5 mg por quilo, de 12 em 12 horas, nas primeiras 2 semanas. E uma dose, digamos, de manutenção, também 5 mg quilo, porém uma vez ao dia, 5 vezes na semana, até o D+120. E os outros 20 pacientes foram apenas observados. Então, como vocês podem ver aqui, no grupo 1, foi o grupo que recebeu o ganciclovir profilaticamente, tá?
Então, a curva, obviamente, como vocês estão vendo, é melhor do que se comparado ao grupo 2. A probabilidade de desenvolver pneumonia foi muito maior naquele grupo que não recebeu ganciclovir. Mas lembrando, estamos falando de lavado e processo de cultura, isso lá em 91. Com o passar do tempo, porém também no mesmo ano, 91, no New England também, profilaxia primária para CMV com ganciclovir em pacientes agora não mais em lavado, cultura positiva de sangue, urina ou saliva. Também foi um estudo randomizado, um N de 72 pacientes com cultura positiva. Um grupo recebeu ganciclovir e o outro placebo. Claramente também a gente vê diferença na curva no grupo ganciclovir e no grupo placebo. Porém, vejam aqui do lado, o grupo que recebeu ganciclovir 3% desenvolveu CMV doença, 53% do grupo placebo. E neutropenia, 30% do grupo recebeu ganciclovir e 3% do grupo recebeu placebo. A dose, a única diferença é que foi 5 miligramas também por quilo, de 12 em 12 horas, porém uma semana só, diferente daquele outro trabalho que foram por 2 semanas. E uma dose de manutenção de 5 miligramas quilo, uma vez ao dia, até o D+100. Porém, o que acontece? A gente está falando de culturas. E será que com o mecanismo de antigenemia, que é mais acurado, a gente consegue quantificar carga, consegue definir melhor isso aí? Será que o resultado vai ser diferente? Então, lá. Isso aí já em 96, publicado na Blood. O trabalho foi ganciclovir profilático versus preemptivo, guiado por antigenemia no transplante halogênico. Foi um estudo randomizado, duplo cego, um N de 260 pacientes. Então, um grupo recebeu ganciclovir da enxertia neutrofílica até o D+100, tá? Como profilaxia. E o outro grupo recebeu ganciclovir baseado na antigenemia. Então, se tinha uma antigenemia positiva, entrou com ganciclovir. Negativou a antigenemia, suspendia. Voltou antigenemia positiva, voltava também. Foi terapia preemptiva. Despejo primário foi justamente avaliar quantos desses pacientes desenvolviam citomegalovírus doença e a quantidade de pacientes que ficavam neutropênicos. Então, o que se viu? Que, na verdade, de fato, o ganciclovir profilático até o D+100 aumenta o CMV doença tardia. Então, a gente não conseguiu ver tanto benefício no sentido de fazer a profilaxia nesses casos. Isso lá em 96. E aqui também vocês podem ver, até o D+100, no tratamento pré-emptivo, 14,1 desenvolveram CMV doença, enquanto só 2,7 desenvolveram CMV doença. No D+100, na fase mais tardia, no D+100 a D+400, 6% desenvolveram CMV doença naqueles tratados preemptivamente, com 13% tratados profilaticamente. Temos as vantagens e desvantagens de ambos os aspectos, de ambos os cenários. E aí, se for um método rápido, PCR, será que isso vai mudar o desfecho? E aí, diferentemente, dessa vez o trabalho foi feito com o valganciclovir versus placebo para prevenção de CMV tardio no transplante halogênico. Só para lembrar aqui, não vou me adentrar tanto ao valganciclovir, mas é uma droga oral do ganciclovir, que incluíram nesse estudo foram pacientes que já foram tratados previamente com ganciclovir, que já tiveram a reativação, ou tiveram doença do enxerto, ou já tiveram passado por uma profilaxia para citomegalovírus. A forma de monitorização foi PCR semanal. Se mais de 1.000 cópias por ml ou maior que 5 vezes o valor basal, foi iniciada a terapia preemptiva. E o desfecho foi um desfecho, na verdade, composto, que eles queriam avaliar não só CMV doença, mas índice de infecção bacteriana ou fúngica e óbito. Então, aqui a gente consegue ver nessa primeira curva reativação de CMV. É bem diferente a curva se comparar os pacientes que receberam valganciclovir dos pacientes que receberam placebo. Com relação a óbito, a gente percebe que a curva não é diferente, aqui abaixo no B. E aqui, com relação à infecção fúngica e bacteriana, eles tiveram diferença sim. Porém, a conclusão desse estudo foi a profilaxia não foi superior à terapia preemptiva, mesmo guiado por PCR. Então, aí veio Chen, isso em 2017, e ele fez o seguinte. Ele falou, e se a gente fazer terapia preemptiva, vantagens em relação à profilaxia? Foi, na verdade, uma revisão sistemática, isso aí, que englobou 19 estudos,
foi do período de 81 a 2017, que envolveu, acho que aproximadamente 4.000 pacientes, que, na verdade, esses pacientes receberam, por algum momento, aciclovir, valaciclovir, receberam ganciclovir, maribavir, bricidofovir e letermovir, e compararam com placebo. 14 desses estudos, quando comparado à chance de desenvolver o citomegalovírus, a incidência do citomegalovírus realmente foi melhor nesses pacientes que receberam profilaxia. Porém, eles viram que isso não mudou mortalidade. Então, quais seriam as vantagens? Potencial para menos neutropenia, menos hospitalização, menos complicações? Apesar de que a conclusão foi: profilaxia primária anti-citomegalovírus não foi recomendada, não só nos pacientes com transplante, como também transplante de órgão sólido. Justamente por isso, por esse efeito risco-benefício. A gente tem muito mais mielossupressão e toxicidade do que o próprio benefício do uso dessa estratégia. Desvantagens, problemas e limitações com relação ao PCR quantitativo, apesar dele ter uma ótima especificidade, boa reprodutibilidade, ele tem esse viés de diferenças entre laboratórios, pode se diferenciar bastante. Os valores podem ser diferentes de acordo com o material que você analisou, então se foi sangue total, se foi plasma, e CMV doença com antigenemia ou PCR negativos. Então, muitas das vezes, a gente tem o CMV doença, como a Lari já mostrou, e que isso não é comprovado por antigenemia nem PCR. E lembrando que a doença, CMV doença gastrointestinal, ainda é um desafio diagnóstico, justamente porque pode ter, o quadro clínico pode estar concomitante à doença do enxerto contra o hospedeiro. Com relação à reativação de CMV e terapia pré-emptiva, risco para CMV doença. Não existe um cutoff estabelecido, porém, nesse trabalho sugere que a probabilidade de CMV doença, quando você tem uma carga viral acima de 20.000 cópias, tipo, fique esperto, abre o olho, pode estar acontecendo sim a doença. Infecção refratária, geralmente o paciente mantém uma viremia maior que 2 semanas, mesmo com a terapia pré-emptiva. Isso pode acontecer em 50% das reativações. Esse aqui é um outro trabalho, terapia pré-emptiva, afinal de contas, quando que eu vou começar? Então, novamente, é definido em cada centro. Isso tem que levar em conta o teste de PCR e o risco de reativação. No trabalho, sugere que uma rotina feita em Seattle é bem baixa, até o D+100, acima de 500 cópias ou até um aumento de 5 vezes. A gente já deve começar uma terapia pré-emptiva segundo o trabalho. Acima de 100 cópias, se depressão de T ou corticosteroide em alta dose, ou qualquer carga viral se transplante com sangue de cordão, que é o que a gente falou que são os fatores de risco, que a Lari falou no começo. E após o D+100, mais de 100 cópias por ml. E afinal de contas, quando suspender isso aí? Aí um outro trabalho, publicado em 2011, sugere o seguinte: se você tem 1 a 2 PCRs negativos após pelo menos 2 semanas de ganciclovir, ok, pode se sentir seguro, à vontade e confortável para suspender sua terapia pré-emptiva, ou se seu PCR continuar positivo após 2 semanas, continuar tratamento até negativação do PCR. É o que o trabalho sugere. Então, esse outro agora, bem recente, 2020, faz uma associação a quanto maior a reativação, a alta frequência de reativação de citomegalovírus em transplante com doador A. O trabalho foram 158 pacientes em 2 centros, 52 doadores aparentados, 64 de doador não aparentado e 42 APA. Foram realizadas as profilaxias para doença do enxerto, ciclofosfamida, micofenolato, sirolimus. E a terapia pré-emptiva para o CMV foi baseada em PCR no sangue. Então, só para ver aqui abaixo, a incidência cumulativa de reativação do CMV, obviamente, 52%, aqui no APO. Então, nesse trabalho mostra que realmente o paciente APO, ele tem mais chances de ter reativação do CMV. E aí, o seu CMV reativou. Pegou você de jeito, o que você vai fazer com ele? Tá, o CMV e doença do enxerto, a gente fala que é uma via de mão dupla. Nesse trabalho de 2010, mostra que o fato de você ter uma doença do enxerto contra o hospedeiro, paciente, né, aumenta o risco para reativação de CMV. A reativação, ela pode ocorrer 1 mês após o início do corticoide e tem uma relação bem íntima entre dose e duração do corticoide com o citomegalovírus. Além do que, você tem o fato de ter a reativação do citomegalovírus, vai ter o risco para a doença do enxerto, porque o ambiente pró-inflamatório de citocinas, induzido por essa resposta de linfócitos T e indução da aloimunidade, pode propiciar para a replicação do citomegalovírus.
Aí aqui eu não vou me aprofundar muito, mas eu acho importante todo mundo saber que existe essa terapia nova. Esse trabalho que eu coloquei aqui foi publicado agora, em 2020, justamente porque a reativação do citomegalovírus nesses pacientes de transplante vai, obviamente, ter comprometimentos graves, mas também pode causar não só isso, a doença em si, mas você perder o seu transplante, a falha do enxerto, e levar a uma aplasia. Então, algumas pesquisas em murinos mostraram que as células progenitoras hematopoéticas, elas vão se alojar num local que a gente chama de estroma da medula desses receptores, e a infecção por citomegalovírus, justamente nesse estroma, vai impedir uma hematopoese normal. Com base nesse mecanismo que foi compreendido agora, eles estão levantando a possibilidade, estão fazendo esses trabalhos justamente na prevenção da infecção de células do estroma para restaurar a capacidade e melhorar a hematopoese. Então, eles vieram com as células TCD8 associadas aos antivirais, que foram transferidas para isso aí, para controlar a disseminação viral, melhorar, proteger os órgãos, principalmente fígado, pulmão, tem intestino também, mas muito mais que isso. Eles acreditam que você controlando esse mecanismo, evitando a proliferação lá no estroma, você consiga controlar efeitos mais deletérios da doença. Com relação ao custo, teve um trabalho, isso aqui em 2010, avaliando a terapia preemptiva para CMV e custo. Então, foram de 318 pacientes, reativação de CMV ocorreu em 13% deles, CMV doença em 5% do total, e 37 apresentaram reativação. Então, o que eles viram? Obviamente, reativação do CMV está associado com uma maior frequência de admissão, mais internação e internações mais prolongadas. Então, a infecção por citomegalovírus manejada por uma terapia preemptiva vai necessitar muito mais de antiviral e está associada com mais hospitalização e, como eu disse, hospitalizações mais prolongadas. Então, isso também tem que ser avaliado, até que ponto vale a pena eu fazer profilaxia, prevenção, como que vai ser, por quanto tempo vai durar e até que ponto isso tem benefício. Porque a gente tem que pensar não só no momento, agudamente, mas também tardiamente, futuramente. Um outro trabalho mostra que a reativação do citomegalovírus aumenta o risco de doença fúngica invasiva tardia no transplante halogênico. Então, esse trabalho aqui, que também foi com 419 pacientes, reativação de CMV ocorreu em 25% e doença fúngica invasiva em 9%, com uma mediana de D+7. Então, aqui na curva, a gente vê bem a incidência de doença fúngica invasiva nesses pacientes que reativaram CMV, se comparado aos pacientes que não reativaram. E, novamente aqui, então, CMV reativação com infecção fúngica invasiva. Então, eles estão bem ligados e isso também aumenta a mortalidade nos pacientes. E aí, como eu disse agora, associado ao aumento na mortalidade relacionada ao transplante. Esse aqui foi um estudo grande, de 2003 a 2010, de 9.469 pacientes. O tempo para reativação nessa amostragem foi de 1 a 365, 362. E as principais causas de óbito realmente foram recaída da doença do enxerto contra hospedeiro e disfunção orgânica. Então, aí, se a gente já tem que reativação de CMV aumenta a mortalidade, devemos reconsiderar a profilaxia? Nós temos limitações de algumas drogas, ganciclovir, forscané, cidofovir, justamente porque tem o mesmo alvo, o mesmo mecanismo de ação. Todas elas vão causar uma supressão medular, neurotoxicidade e difícil usar nessas profilaxias. Então, até então, a única droga testada em profilaxia primária no estudo randomizado foi o ganciclovir. Aí chegou o letermovir. O letermovir, eu queria riscar aqui, mas só para vocês verem, ele age na fase final de replicação viral, ele é específico para o CMV e não vai atuar em outros herpes vírus. Eu não vou adentrar muito na farmacologia do letermovir, mas ele tem uma apresentação via oral e endovenosa. Ele não tem metabólitos no plasma, a excreção é biliar, menos de 2% excretado na urina. E você tem dose via oral e endovenosa, de 480 miligramas uma vez ao dia. Aqui foi um estudo randomizado, um estudo grande, de profilaxia para citomegalovírus em receptores de transplante halogênico. Justamente fazendo um comparativo, letermovir versus placebo.
foram 67 centros em 20 países. Foram em pacientes maior ou igual a 18 anos, com transplante halogênico, receptores IgG positivo. Foram excluídos desse trabalho os pacientes, obviamente, com insuficiência hepática ou renal grave e que já tinham CMV doença ou viremia. Então, um grupo recebeu letermovir 480 miligramas, dose reduzida, caso vinham fazendo uso de ciclosporina, e o outro grupo placebo. E a profilaxia foi feita até a semana 14. O objetivo do trabalho do desfecho primário foi realmente avaliar a infecção por citomegalovírus clinicamente relevante até a semana 24. Então, aqui eu só fiz um fluxozinho, assim, só para tentar entender. Lembrando que grupos de risco, quando eu falo grupo de risco, está incluído nisso aí disparidade de HLA, APLO, sangue de cordão, depressão de T e doença do enxerto contra hospedeiro grau maior ou igual a 2. Então, aqui, quando a gente faz as características desses grupos, tanto o grupo letermovir quanto o grupo placebo, com relação à idade mediana, eles foram muito parecidos. Doador CMV positivo também muito parecidos. Grupos de risco, LMA, 38 com 37,5. E grupo de alto risco para CMV, 32 com 28. Então, aqui a gente consegue ver também o desfecho primário até semana 24, 37%. Infecção, né? Clinicamente significante até semana 24. Placebo, 60%. Clinicamente significante a infecção 17% no grupo letermovir, 41% no placebo. Terapia pré-emptiva para CMV 16% versus 40%. E CMV doença 1,5% no grupo letermovir com 1,8% no grupo placebo. Então aqui só para representar, as curvas são bem diferentes, tanto nesses pacientes aqui no B são pacientes de alto risco e no C são pacientes de baixo risco. Então, independente disso, o letermovir foi melhor. Mielotoxicidade e mortalidade, mais de 60% dos pacientes iniciaram a droga do estudo antes da pega. Então, 95% receberam letermovir e 91% placebo. Esse foi o tempo de pega para cada um deles, mas aqui na curva a gente vê também que eles são bem diferentes, não tanto, mas está bem claro que são bem diferentes. Aqui. Reativação ou CMV doença, mortalidade. Placebo, 31%, 18% no grupo do letermovir. E 15% tiveram reativação, 19% no outro grupo. Então, conclusões desse trabalho, a profilaxia com letermovir resultou em um risco significativamente menor de infecção por citomegalovírus, clinicamente significativa, do que placebo. E os eventos adversos, se a gente comparar com os outros que a gente tem, foram de baixo grau. Então, ele sugere que isso é bem seguro. E naqueles casos de resistência, você trata e não está respondendo. Para a gente definir resistência, esse trabalho sugere o seguinte: mais comum, então, quando pensar em estar resistente, uma terapia antiviral prolongada por mais de 6 meses, ou viremia persistente, e quando você tem que fazer dosagem ajustada devido à toxicidade ou reduzida devido ao clímax. Pode estar presente, então, se aumento de carga viral após o início do antiviral, e quando carga viral não reduz nenhum log após a terapia de indução antiviral. A resistência, eles viram que está muito associada também ao genótipo, então é comum a gente ver a resistência, né, nesse gene do UL97, é mais comum. A gente vê bastante resistência com ganciclovir e o L54 foscarnet, ganciclovir ou cidofovir. Então, teve esse outro trabalho aqui também, de 2017, foi randomizado, multicêntrico, já fase 2, justamente para tentar avaliar a dose do maribavir para esses casos. Então, incluíram nesse trabalho, pacientes submeteram ao transplante de medula e órgão sólido, maior ou igual a 12 anos, refratário. Quando a gente fala refratário, é que não atingiram a redução em maior ou igual a 1 log de DNA de citomegalovírus, ou maior ou igual a 14 dias de tratamento prévio, ou maior ou igual a 1000 ml cópias de DNA diagnóstico. Ou que são pacientes resistentes, que a gente sabia comprovadamente que tem essas mutações no L97 e no L54 ou um ou outro. Então, foi feito o tratamento até a semana 24 e a meta realmente era atingir uma carga indetectável. A conclusão desse trabalho.
o maribavir na dose maior ou igual a 400 miligramas 2 vezes ao dia foi eficaz para esse tratamento nos pacientes refratários recidivados de citomegalovírus que receberam tanto transplante de medula óssea quanto transplante de órgãos sólidos, representando então uma terapia bem promissora para esses pacientes que já têm uma opção limitada de tratamento, com alto risco de rejeição do aloenxerto, infecção oportunista com mortalidade. E de acordo com os outros estudos também, com relação à resistência, não houve evidência de mielossupressão relacionada à dose. Esses dados suportam a segurança da administração até 24 semanas. Aqui não vou adentrar também a questão de vacinas, mas só para a gente saber que estão em desenvolvimento. Esse artigo também foi publicado agora em 2020, que tem várias vacinas, várias empresas, na verdade, várias farmácias, empresas... Agora eu perdi a palavra, enfim... várias empresas que estão promovendo aí a questão da vacinação. Na verdade, isso aqui é só uma fase 2, que eles estão querendo trabalhar no sentido de evitar a aquisição de citomegalovírus por mulheres soronegativas expostas ao cito na natureza. E há evidência sólida de que a doença por citomegalovírus em receptor de órgão sólido soronegativo e receptor de célula-tronco hematogênica pode ser prevenida. Então, ainda não tem dados, isso muito provavelmente vai para a fase 3, muitas vacinas estão sendo candidatas, mas justamente o objetivo final é você chegar e prevenir a doença congênita, que é aquela lá de trás, que é o que a Lari estava falando. Com relação à profilaxia, terapia preemptiva, conclusões. Minhas conclusões. Então, citomegalovírus, o maior problema no manejo desses receptores de célula-tronco, que tem a maior frequência nesses transplantes APLO, que a gente vê bastante, que é o que mais a gente faz, inclusive. A profilaxia primária com ganciclovir, proibitiva, justamente por essa toxicidade medular. A terapia preemptiva, guiada ou por PCR ou antigenemia com ganciclovir, ainda é a conduta padrão. Tá chegando aí o letermovir, então, um novo anticitomegalovírus com um bom perfil de segurança. Talvez o cenário mude aí em breve, não sei quando, mas acho que em breve. O letermovir versus placebo na profilaxia, acho que eu coloquei preemptiva de CMV em transplante, tem menos reativação de citomegalovírus no braço do letermovir e, além disso, tem vantagem de sobrevida. E a profilaxia primária, de volta às opções de manejo de CMV com o letermovir. Então, acho que vai mudar muita coisa. Obrigada. Parabéns aí às duas. Viu? Ninguém morreu, né? Todo mundo sobreviveu aí. Acho que eu já parei. O Celso está com um contratempo aí, não vai conseguir participar. O professor está aqui na frente, tá? É? Conversando. Pra mim aqui, eu perguntei se ia participar. Contratempo é um paciente. Isso aí, é. Então, retiro. Pelo menos eu tô com roupa de médico, o Vinícius de camiseta aí. É verdade. Eu não pude acompanhar aí, que eu tava preso em problemas. Então eu não consigo... Tudo bem. Opinar. Tudo bem. Vocês estão chateados, né? A gente vai ficar um pouco triste, mas tá tudo bem. Se vocês souberem onde eu estava, com a paciente que eu estava, vocês vão ficar com pena de mim, não tristes comigo. Então tá, perdoado. Perdoado, sem a gente saber. Eu concordo aí com você. Não, mas acho que a gente pode falar um pouco em relação... A gente escreveu, né? A Lari viu também. Mas em relação mais do que a Lari falou, em relação ao uso do valganciclovir, né? No tratamento, eu vi que você colocou bastante de ganciclovir. A gente tem os nossos dados, tem dados publicados também. A gente não vê diferença, estou falando pelo menos de droga, de prodroga para droga. A gente não viu diferença em tempo de tratamento, crise viral, complicações para CMV doença, né? Queria saber o que você acha aí em relação aos dados que você apresentou, o que você leu. Inclusive, eu acho até que se alguém fizesse comparativo de preço, se duvidar, ficar mais barato. A gente até já falou isso, né? Porque o tempo de... Somente se for internar, e não tem dúvida, né? Se fosse para internar, que é o tradicional, né? Fazer ganciclovir injetável e Valgan é mais barato. A gente não pode falar alto para não dar ideia que a gente quer fazer, né? Então... Não, se funcionar realmente, assim, essa questão é interessante. Eu até estava vendo de fazer o GAN aí uma vez, né? Que tem sido... que
foi visto aí, parece, né, que não altera aí tempo, né, de tratamento, na verdade, para diminuição de carga viral, sem aumento aí de resistência, claro que é sempre melhor, né, você baixa a toxicidade, né. É diferente, eu acho, a questão que você fica pensando é um pouco do fato da replicação dele, né, a replicação do citomegalo, ele é muito semelhante do HIV, que é a cada 48 horas, mas diferentemente do HIV, ele não tem esse sistema de mutação tão expresso assim, né? Então, eu acho que é interessante, um raciocínio bom, mas de fato não tem muito na literatura, né? Na literatura. O que a Estamos gente ansiosos. fazia quando eu era residente já fazia, eu não sei baseado em quê, porque eu acho que não tinha trabalho tão antigo. E aí depois, acho que é mais por causa da coisa do SUS, não tem vaga para internar e aí não tinha o que fazer. Depois saíram os trabalhos japoneses lá, que são 2, mas ninguém fala, nenhum guideline inclui isso. Até por isso que a gente estava com uma boa esperança aí que se o trabalho for aceito numa revista melhor, né? É porque farmacodinamicamente falando, né, aquela questão realmente da meia-vida da droga que é curta e etc., não bate, né? Sim. Mas realmente considerando aí a característica do patógeno, eu acho que permitiria isso, né? O que mais eu fico incomodado com CMV, assim, será que realmente precisa terapia preventiva para todos os pacientes ou também a gente está só tratando a ansiedade coletiva, né? Porque uma coisa é um halogênico com 3 linhas de imunossupressão, mieloblastise, a outra coisa é esses pacientes, assim, 3, 4 meses pós-halogênico, tipo a Jennifer, por exemplo, o paciente, ela reativou um monte de vezes, aí tem toxicidade do ganho, você fala, será que realmente o que ia acontecer se a gente deixasse ela com 30 mil cópias, 40 mil cópias? Provavelmente não ia ter nada de doença e aí, por exemplo, num contexto que você faz um CMV desavisado, e alguém vai lá e pede um CMV de alguém que fez um R-Shop, com frequência dá positivo, e não é para tratar. Por que com certeza no transplante tem que tratar, né? Quem que afirma isso, né? Categoricamente, que realmente... Eu acho que é um conceito antigo que a gente carrega da época que o transplante era super agressivo e hoje a gente não sabe se é verdade mais. Até, professor, é uma dúvida mesmo, assim, porque nesses que acaba sendo mais tardio, você vai dosar CD4, CD8, porque teoricamente aí não teria essa necessidade, né? Uma vez que você sabe que a recuperação celular dela está mantida, né? Não teria A tanto que gente se não preocupar sabe mesmo. isso também, né? Porque a gente, no passado, eu fazia de todo mundo, acho que a maioria dos transplantadores ainda faz, né? A gente fazia no D+100, ficava fazendo painel de subpopulação linfocitária e o que aconteceu é que a gente teve vários casos já de pneumocistose com CD4 bom. A gente teve zoster, teve infecções oportunistas no geral em pacientes. Então você vê que assim, a condição imune pós-halogênico ela não é tão simples. Não dá para você extrapolar o HIV para o transplante halogênico, né? Sim. Então a gente fala aqui, por que a gente fica fazendo, né? Porque tem paciente que tem um CD4 de 20 e tá ótimo. E tem um com CD4 de 500 e que tem uma pneumocistose. Aí você fala, não é só isso, né? Com certeza. Sim. E acho que isso eu parei de pedir, porque aquela história, não sei o que eu faço com essa informação. Todo mundo pede ainda, mas eu não sei realmente o que eu faço com essa informação. Então, não sei se acrescenta. A gente até pede, né, Vinícius, às vezes, assim, só CD4, né? Porque a subpopulação linfocitária é mais caro do que fazer CD4 e CD8. A diferença é que ele solta porcentagem de linfócito B e NK. Porque também, menos ainda, a gente sabe o que você faz com essa informação. Sim. Mas eu não sei se tem que fazer. Eu acho que talvez nem o CD4 tem que fazer mais. Né? Ele coloca muito, assim, realmente para pneumocistose é bem estabelecido que não tem uma relação, né? Na verdade, para halogênico. Nem HIV, né? Não, HIV sim. Ah, tá. No halogênico. No halogênico. Assim, se fosse para HIV, você tá falando. Não. Aí a gente sabe que está bem relacionado, mas agora com pro CMV, que ficaria até nessa questão aí de dosar TNF, sei lá, sabe? Para você ver se você tem recuperação celular mantida, talvez você teria resposta antiviral, né? Mas era essa dúvida que eu tinha mesmo, mas... não sei mesmo. Acho que nem o CD4 para pneumocistose no halogênico a gente não sabe direito, na verdade. É isso que eu estou dizendo. Acho que nem isso a gente sabe, né? Os dados são muito
ruins, né? Para variar, né? Sempre é um problema do transplante a qualidade do dano. E também essa dificuldade também, a gente não ter um cutoff muito bem estabelecido, a população é muito heterogênea, então acho que é meio complicado, é o que o senhor estava falando mesmo, até onde, a questão da Jennifer, ela é uma paciente que a gente vive, eu e a Lara, a gente já discutiu várias vezes sobre a Jennifer, e eu falei assim, amiga, será que não tem que testar, ela tem resistência a alguma coisa? E a gente não sabe até que ponto que deveria tratar, até onde não tratar, é complicado, a gente fica vendo. Não, porque ela responde, né? Essa é a questão. Ela, teoricamente, ela volta a ter carga viral muito rápido, mas, assim, enquanto trata, ela baixa, né? É que nunca negativou dela, né? Então, essa questão, talvez, então, teria que tratar? Talvez. Exato. Eu acho, mesmo a questão que eu estava conversando com a Jéssica mais cedo sobre o nosso dado CMV, realmente não me incomodo da gente não ter encontrado aumento de mortalidade. Então, eu estava dizendo, será que a literatura mostrou que CMV aumenta a mortalidade? Será que não é o médico que contribui para isso? Eu tenho a impressão que sim, né? Se você é muito ansioso, fica tratando, aí o paciente fica neutropênico, aí você trata, aí você dá Foscarnet. Isso, você vê o caso da Rose lá, que é médica de Curitiba, já falou, ó, tem que comprar Foscarnet, porque daqui a pouco ela vai precisar. E aí você fala, mas Foscarnet, né? Qual a chance da gente precisar Foscarnet? É um negócio tóxico, né? Então você fala, não sei o tanto que a ansiedade coletiva aí do tratamento de CMV está matando mais paciente do que o próprio CMV, porque realmente a CMV doença, quando a gente viu, sempre foi paciente que já tinha um monte de outras coisas, tipo o Luiz Felipe. O Luiz Felipe fizer um CMV doença, ok, tá dentro de um contexto horrível de um monte de coisa, mas não é um cara que você deixou uma carga viral de 3.000 por um mês que vai fazer um CMV doença, acho que é. Então, não me surpreende não aumentar a mortalidade na nossa realidade. Eu não sei se a gente tendo uma postura menos agressiva, mais tolerante com CMV, é muito parecido com o que a gente fala do GVHD, né? Talvez a gente acabe fazendo menos iatrogenia, talvez, né? Acho que grande parte do problema do transplantador é a ansiedade demais. Né? Sim. Vocês têm experiência com letermovir aí? Nenhuma. Ainda nenhum paciente usou até agora. Não. Eu não sou, a Jéssica gosta, eu não gosto muito não do letermovir. Eu não sei, lendo eu me empolguei bem, assim, vendo os trabalhos, assim. Confesso que eu me empolguei. Mas é que eu acho que eu não me preocupo com CMV, talvez por isso que eu acho que não justifica você gastar 80 mil reais por semana, uma coisa assim que custa. Né? Então, o trabalho é bem otimista, assim, então... Porque acho que dá uma coisa assim, que a gente calculou uns 300 mil por mês, se você for fazer letermovir. Eu acho que é um negócio assim. Ou é 300 mil no total do tratamento. Sei que acho que é 300 mil total, que é trata até D mais 90, né? Eu acho que é uma coisa assim, então dá uma grana que, tipo, o transplante não custa isso, né? Sim. Então você vai gastar, vai mais que duplicar o preço de um transplante para dar um remédio que, se você tratar preventivo, vai muito bem na maioria dos pacientes. Então, será que, né, o cara, tipo, um cenário muito ruim, um paciente de altíssimo risco, talvez, não sei, sinceramente, não sei. Talvez porque com essas novas técnicas, assim, a gente dá para estar até empolgada. Não sei se é porque a gente... É porque é o que o senhor falou. Eu sou meio... Hoje, na verdade, eu tenho trauma de adenovírus. CMV, eu acho que eu tô até... Abracei o CMV, já tô amiga dele, mas... Vírus e cidofovir, né? Porque... eu tenho o meu N foi bem ruim. Eu cheguei da França com trauma de adenovírus e continuo com trauma de adenovírus. Acho que vírus, em geral, é uma encrenca. Vírus grave mesmo. Não tem o que fazer, né? Agora, CMV, acho que não entra nessa categoria. E parece um vírus menos grave. Talvez o letermovir nesse contexto aí do doador negativo, receptor positivo, que você tem uma alta taxa aí de recidiva, talvez. Então, mas não sei, realmente, o custo é muito alto, né? Se fosse um negócio, um custo mais baixo também, né? É que sempre que você vai num evento, alguém fala isso, não olha o custo, né? Daí eu falei, tá bom, então tá, não olha o custo, mas tipo, não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Sim. O Vinícius quer falar alguma coisa. Acho que... acho que era isso. Depois, não sei se está fácil de compartilhar aí, Grazi. Grazi não, perdão, acho que foi a
foi a Lari que mostrou os fatores de risco, né? O que a gente Lari. é isso, né? Ela colocou por doador, a gente viu até um pouco maior, mas nossos dados no Brasil a gente tem mais IgG positivo já pré, né? Então acho que é bem interessante mostrar isso. De todo modo, assim, talvez esse paciente realmente com alto risco, põe aquela lá, você tem dois, né? Você tem o fator de risco por doença, depressão de célula T e em relação à sorologia, que é aquele que tem os 4 bonequinhos lá, que é o de baixo, né? A gente viu até um pouco mais alto. O que você está me falando é isso, né? Do doador negativo, receptor positivo, né? Que seria o mais alto risco. É muito parecido com os nossos dados mesmo. Os dois proporcionalmente está parecido. Acho que o número absoluto está um pouco mais baixo dos nossos dados. Mas a questão maior é essa, na verdade, né? A questão não é reativar e ficar tudo bem. Acho que tudo bem, pensando no... A taxa de recorrência da repetição, né? A gente nem olhou isso. Isso é interessante. De fato, não é a primeira ativação. Mas, de fato, é algo que você só reativar não é o problema, né? O problema, ao meu ver, é mortalidade, aumento de GVHD, né? Que não é o... Na verdade, assim, alguns trabalhos mostram, a gente acabou não vendo essa relação, né? Então, não sei se beneficiaria tanto. Aquele trabalho lá japonês que eu te mandei mais cedo até, não sei se você viu, né? Que também separa em vários grupos, assim, né? De risco. Do de 1000, N de 1000. 10.400 pacientes. Legal. É um negócio... É 10 mil, né? Na verdade, é um estudo de registro com 10 mil pacientes. Se o senhor tiver, não quero. Né? A gente tá aceitando. A gente tá amiga do CMV agora. Eu não mandei a referência só, não mandei o artigo, não. Eu mando. E Blood Advances. Mandei aqui no grupo dos residentes. Bom. Boa. Obrigada, professor. Mas eu tenho trauma de adenovírus faz tempo já. Eu não precisei nem ir pra França para ficar com trauma. Trauma de fusarium, trauma de moco. Justo, né? Mas esses aí eu acho que até estão melhor do que o adenovírus ultimamente, né? Tá mais fácil tratar dessa bicharada. Fusarium a gente talvez venha com novidades. Mas o adenovírus a gente não aprendeu a tratar ainda não. Tem residente ainda aí? Só tá a Grazi de residente, de representante da classe? Não, tem vários. Eu acho que tem, tá todo... A Adson não perguntou nada ainda? Mas estão com vergonha aí de vocês. Tão tímido, justo com a gente. Que eu acho que acaba sendo muito específico, né? Acho que eles acabam vendo me ver só no TMO, né? Mas eu acho que algumas coisas que colocaram aí também, né? A gente monitora até D mais 100, mas paciente que está falou uso de corticoide, mas paciente que está em uso de imunossupressor, o mais clássico aí, que no nosso caso é anemia plásica, né? Paciente com doença benigna acaba ficando imunossuprimido por mais tempo, a gente acaba monitorizando por mais tempo também. Acho que é isso que tem que lembrar para quem que é hematologista, não transplantador ainda, né? Que você tem que monitorizar esse paciente, ficar de olho. A gente não tem visto tanta CMV doença também, né? Apesar dos dados da literatura, a gente não tem visto. Foscar-vir, a gente tem um serviço particular que a gente trabalha. No nosso trabalho, que a gente levantou os dados não teve diferença aí do clínico viral, a gente acaba vendo que também a toxicidade não foi tanto diferente aí, como a gente pôde ver. E é bem mais caro, é mais nefrotóxico também, né? Então não é para vocês ficarem tristes, porque vocês não têm também. Você vê no trabalho aqui, Vinícius, deu 30% no grupo de mortalidade no grupo que reativou, 20% no grupo que não reativou. É igualzinho o nosso número. A diferença é que com 10 mil pacientes dá um P menor que 0,0001
e o nosso deu um P de 0,15 porque é um número bem menor de paciente. Mas o número absoluto é muito parecido. Com N grande você prova qualquer coisa. Mas tem isso, eu não sei também. Será que morreu mais paciente que reativou porque ele morreu mais paciente que reativou ou paciente que sobrevive mais tem exposição ao risco de reativar, na verdade, né? Sim, Então tem também. que sempre tomar cuidado com isso, que é um fator de risco para ter de VHD estar vivo. É o mesmo fator de risco de TCMV também estar vivo. Uhum. Ele morre, não sei, pode até ser que tenha, mas a gente não monitora o cara depois que ele morre. Às vezes aqui tem pergunta, não tem, não. Ou vocês já responderam as perguntas, né? Não, ainda não. Ah, tá bom. É o Adson, né? Adson, Ah, eu lógico. Cadê? Eu tava decepcionada que o Adson não perguntou nada. Eu ia chamar ele no particular aqui. Então, na verdade, ele perguntou do uso da imunoglobulina, né? Realmente o que tem evidência realmente é só para infecção aí, quadro pulmonar. E pelo que eles falam, na verdade, na literatura que eu nunca usei, até deve saber mais o Vini Ponzo que está aí, né? Mas realmente assim não está tendo uma resposta clínica muito satisfatória. Vai super bem, todos os pacientes que usaram morreram. Então, desespero, né? E tá valendo. Tem situações que realmente eu não me empolgo também, não. Tava falando isso até porque a gente estava discutindo o plasma convalescente, eu estava falando dessa questão, né? Não sei até hoje que a gente não conseguiu ainda. Essas estratégias para vírus também dá a impressão que não funcionam muito bem. Quem sabe a hora que sair essa vacina mesmo, se der tudo certo, vai que a gente tem menos casos aí. Assim, tô pensando assim, né? Bem futurístico o negócio, mas enfim. Já que tá tão difícil controlar ele, melhor não ter, então. Pensar assim. Uhum. Nossa, como é que você me viu? Pergunta. Uhum. Aqui. Bate-papo. Ai, olha só. Cuidado, o WhatsApp aí aberto. Não é o WhatsApp, não. Não, eu bate-papo Ela queria aqui. saber onde que eu descobri que tinha pergunta do Watson. É aqui em cima. Vocês estavam desprezando a pergunta dele. Tadinho, desculpa, Adson. Pode perguntar. Acho que a gente inibiu ele. Mas é bem específico mesmo, é uma coisa muito assim, a gente vê bastante no transplante, mas acho que o pessoal que passou, deixa eu ver, acho que foi o mês do riso, vocês lembram do caso do Davi, tem a Jennifer, teve a Miriam Su, então tem até uma listinha assim interessante, mas que a gente conseguiu controlar com o GAN, o Hélio também, né? Então, acho que depois a gente vai amadurecendo também essa experiência aí com isso, de observar e acompanhar e ver. Acho que alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Acho que não. Tá bom. Tchau, então. A gente amanhã vai fazer o